Você sentiu aos 7 anos que algo estava errado. Eu não me sentia mal quando deveria me sentir, entre aspas. Contar isso às pessoas foi a maneira mais rápida de se meter em problemas. Então eu aprendi a mentir, manipular e me mascarar desde muito, muito nova. Um sociopata age mal porque é monstro, é mal, quer fazer mal. Era um mecanismo de enfrentamento. Nasceu da necessidade. Você invadia casas e a forma como descreve entrar numa casa vazia. A quietude dessas casas combinava com a quietude na minha cabeça e esse equilíbrio era como flutuar na água. Sempre foi tão fascinante para mim que a palavra sociopata desperte tanto sentimento. Que interessante. Não é interessante? Há tanta emoção em relação a isso. Acho que as pessoas querem acreditar, não, sociopatas são todos maus, são todos monstros, o que os torna fáceis de identificar, então não preciso me preocupar se estou dormindo na casa ao lado. Isso foi absolutamente fascinante, porque estou muito animada para que todos possam falar sobre esse assunto que é realmente importante. Como muitas pessoas, eu não tinha perdido tempo antes de ler seu livro para realmente entender o que a palavra sociopata significa. Há tanto estigma em torno da palavra e do diagnóstico. Nem sei se eu teria associado a palavra diagnóstico a isso, porque acho que na cultura pop nós apenas ouvimos de forma meio pejorativa. O que você acredita hoje ser o maior mal-entendido sobre a palavra sociopata ou o diagnóstico de sociopatia? Que todos os sociopatas são iguais. Sabe, como você disse, há uma quantidade enorme de estigma associado à palavra, e em grande parte isso é merecido. Existem exemplos de sociopatas cujo comportamento é violento e extremo, algo que você gostaria de evitar, mas o que a maioria das pessoas não entende é que esses exemplos extremos representam apenas uma pequena porcentagem de todo o quadro sociopático. Estamos falando de um transtorno que afeta aproximadamente 5% da população. E nesses exemplos extremos, eu gosto de usar a analogia do iceberg, onde você está prestando atenção apenas na parte que sai da água. Quando, na realidade, o iceberg se estende profundo, profundo, profundo abaixo da superfície. E acho que o mesmo pode ser dito da sociopatia. E quando você considera que a maioria das entrevistas diagnósticas para sociopatia e psicopatia acontece dentro do sistema prisional, não há como esse número não ser muito maior. Mas mesmo se estivéssemos falando apenas de 5%, isso é aproximadamente o mesmo que aqueles que sofrem com transtornos depressivos, transtorno bipolar, transtorno de personalidade borderline. E, no entanto, quando você entra numa livraria, você encontra dezenas de livros sobre esses transtornos e outros, como lidar com eles, como tratá-los, como ajudar pessoas que sofrem com eles. E, no entanto, não há nada sobre sociopatia. É tão fascinante. E estou profundamente interessada nessa parte do iceberg que está acima da água, esses 5%. Ah, não esses 5%. Não, a ponta do iceberg dos 5%. Acredito que seja 0,01%. 0,01% das pessoas que acabaram na prisão ou causaram violência extrema, seja o que for. Você acredita, então, que existe uma espécie de gradiente, um espectro de sociopatia? Ou há pessoas que talvez não tenham recebido o cuidado adequado ou consciência ou compreensão do seu transtorno? O que as levou a seguir esse caminho? 100% ambos. Meu entendimento da pesquisa é que a sociopatia é muito um transtorno do espectro. Mas isso aliado à falta de recursos, à falta de compreensão, à falta de apoio nas intervenções de tratamento. Se você está lutando contra a sociopatia e você não tem acesso a essas coisas, seu comportamento provavelmente só vai piorar. E você vai acabar ficando no lado mais extremo do espectro do que se tivesse recebido ajuda. O que é realmente a mesma coisa que pode ser dita da maioria dos transtornos de personalidade. Se não forem controlados, eles pioram. Sim. Então isso é algo... Você esteve nessa incrível jornada de autodescoberta porque sentiu aos 7 anos que algo estava errado. Então me fale sobre isso. Como era a autoconsciência aos 7 anos? O que você estava percebendo? Só as outras crianças. Elas pareciam ter reações e emoções que eu não tinha. Eu tinha uma irmã, então eu sabia como era um desenvolvimento emocional complexo. E eu sabia que eu não tinha isso. Eu me sentia mal quando deveria, entre aspas. E eu entendi muito cedo que admitir isso, contar às pessoas sobre isso, era a maneira mais rápida de chamar a atenção indesejada. Então eu aprendi a mentir, manipular e me mascarar numa idade muito, muito jovem. E acho que a motivação é a base de qualquer conversa que eu quero ter sobre sociopatia. Porque muitas pessoas fazem a suposição de que um sociopata age mal porque um monstro é mal, quer causar danos.
quando na realidade, pelo menos para mim, era um mecanismo de enfrentamento. Nasceu por necessidade. E esse mecanismo de enfrentamento simplesmente se desenvolveu numa estratégia de estilo de vida. Comecei a me esconder muito cedo. Eu entendia que dizer coisas como eu não sinto remorso e não me sinto mal por X e Z era a maneira mais rápida de ter todos os olhos voltados para mim. E eu não queria isso. Eu só queria passar despercebida e sobreviver. Quer dizer, essa é a parte que eu não entendia. Entender essa apatia da qual você se deu conta, mesmo que não houvesse linguagem para apoiar o que você estava sentindo. E você então agiria dentro desse tipo de mecanismo de enfrentamento que havia criado para conseguir algo. E uma espécie de alívio para sentir alguma coisa. Então, o que poderia ter sido quando você era criança? Os diferentes alívios. Poderia ter sido qualquer coisa, desde derrubar esse copo de água da mesa até algo mais extremo. No livro, falo sobre agredir uma criança. E, novamente, eu não queria machucar essa criança. Eu não estava consumida por pensamentos de querer machucá-la ou querer vê-la sofrendo. Era apenas uma daquelas situações em que a pressão estava se acumulando e era um meio para um fim. O que certamente não desculpa isso, mas acho que explica um pouco mais. Eu não era a criança que estava procurando machucar outras crianças, mas sim não tinha outra maneira de lidar com essa tensão crescente. E da mesma forma que alguém com transtorno obsessivo-compulsivo não consegue explicar por que fazer alguma ação repetitiva. Eu também não conseguia explicar por que isso me fazia sentir melhor. Eu só me lembro e falo sobre isso no livro, de estar sentada atrás de uma garotinha na sala de aula e foi tipo, tire o grampo do cabelo dela e você vai se sentir melhor. Não era algo consciente, era apenas algo que eu sabia que ajudaria. E eu peguei o grampo dela e, de fato, eu me senti melhor. E eu não posso dizer por que agora, mas na época eu certamente não conseguiria. Então, compreendi completamente. E achei brilhante que esteja, sabes, disposta a falar sobre essas situações que seriam consideradas, sabes, socialmente inadequadas. Mas para compreendermos que não eras tu que querias criar dor, mas era esta libertação necessária que tinhas que ter. Também fiquei fascinada com estas invasões domiciliárias. Tu invadias casas. E a forma como descreves entrar numa casa vazia. Quase conseguia sentir. Tipo, sim, compreendo. Há uma sensação de quietude que não conseguias encontrar no outro lugar. Então isso deve ter sido extraordinário, tendo a compreensão de que isto não está bem porque as pessoas me disseram que não devia fazê-lo. Sim, e era exatamente o que disseste. Era essa quietude. E acho que a quietude dessas casas combinava com a quietude na minha cabeça. E esse equilíbrio era como flutuar sobre a superfície da água. E lembro-me de antes de começar a fazer isso regularmente, de criar regras para mim mesma. E uma das regras era que não ia levar nada, nem sequer era algo que considerasse. Era quase como se nunca profanasse a santidade deste espaço. Nunca o faria. Isso também foi interessante, porque não há muitas coisas que para mim sejam aspas fora dos limites. Mas novamente, não era a sensação de que nunca o faria porque isso é mal ou porque sentiria culpa. Mas era não. Este é um mundo no qual não devia estar a existir. E, no entanto, encontrei-me a existir nele. E vou retirar-me dele quando acabar de existir nele. Não vou tocar em nada. Não vou reorganizar nada. Quero deixar tudo exatamente como estava. Então não era necessariamente uma bússola moral a conduzir isso. Eram as tuas regras que funcionavam para ti. E isso é algo que realmente tive de descobrir. Quando não tens esses controlos e equilíbrios internos, tens de criar uma filosofia externa que funcione para ti. E lembro-me de sempre ter gostado da ideia de equilíbrio, de karma, e de pensar, muito bem, estou a fazer estas coisas que sei que são, aspas, erradas. Só porque não me sinto mal por as fazer, não significa que outra pessoa não sentiria que eram erradas. Se houvesse um fogão ligado, desligá-lo-ia. Era apenas a minha forma de manter as coisas equilibradas. Então há também um enorme elemento de destemor, sabes? Ler sobre ti quando eras criança andar pelas ruas durante a noite. Quero dizer, isso aterrorizar-me-ia agora fazer isso. E depois invadir a casa de alguém e haver o risco de seres apanhada. Esse destemor e apatia. O que mais está a faltar no quadro aqui? O que é um verdadeiro diagnóstico? O que é um verdadeiro diagnóstico de sociopatia? O que é que tens de marcar na lista para ter esse diagnóstico? Bem, antes de entrar nisso, deixa-me explicar a diferença entre sociopatia e psicopatia. Sim. Porque é uma grande questão. E compreendo porque são muito semelhantes. Então, a psicopatia é muito semelhante à sociopatia.
mas acredita-se que os psicopatas sofrem de anormalidades cerebrais, que acreditamos tornarem difícil para eles progredirem através dos estágios normais do desenvolvimento emocional. Então, embora tenham acesso a emoções inerentes a que todos têm acesso, felicidade, tristeza, nojo, surpresa, etc., são incapazes de aprender as chamadas emoções sociais. E essas são aprendidas. Ensinas o teu filho desde pequeno vergonha, culpa, empatia, amor. Os psicopatas parecem ser incapazes de aprender essas emoções. Isso é diferente da sociopatia. Os sociopatas podem aprender as emoções sociais. Simplesmente aprendem-nas de forma diferente. No livro eu descrevo isso como uma deficiência de aprendizagem emocional, porque para mim era assim que eu me sentia. Mas a maior diferença é que a sociopatia pode ser tratada. Em termos de diagnóstico, o diagnóstico de sociopatia não é mais usado. Na maior parte das vezes é considerado clinicamente obsoleto devido ao estigma. Eles recentemente recategorizaram a sociopatia como psicopatia secundária, o que eu acho que não ajuda muito a reduzir. Mas não só não ajudou com o estigma, como também confundiu ainda mais as coisas em termos de pesquisa. Porque houve momentos em que recentemente eu enviei alguma pesquisa sobre isso ou aquilo, e eu tenho que começar dizendo, ok, este é um estudo de pesquisa sobre psicopatia. Mas como eles recategorizaram a sociopatia como psicopatia secundária, você meio que tem que fazer isso. É difícil, realmente é. Então, o diagnóstico de sociopatia hoje, pelo que entendo, vai ser uma forma menor, mais branda de psicopatia. Então, quando você é avaliado para psicopatia ou sociopatia, você recebe a lista de verificação de psicopatia. E esta tem sido o padrão ouro por décadas. Este é o teste de referência. É uma pontuação total de 40, se não me engano. Uma pessoa normal marcaria 4. Certo. Mas, essencialmente, a sociopatia é uma forma mais branda de psicopatia. Então, você vai ver muitos dos mesmos comportamentos, mas é a motivação desses comportamentos, é a capacidade de ter autoconsciência. É a capacidade de corrigir o rumo, aprender com seus erros. Você não vai ver isso em um psicopata. Você vai ver isso em um sociopata. Então eu fico muito fascinada com isso. Então eu tô perguntando isso não apenas pela sua própria experiência pessoal, mas também como terapeuta. Com esses comportamentos aprendidos que você está falando aqui, é tratável. Você pode aprender a entender o que é apropriado, o que não é. Você pode aprender a entender. Você pode aprender a entender como ser empático, por exemplo. Existe alguma vez acesso ao sentimento real? Ou isso é impossível? Acho que sim, porque na minha própria experiência, só quando comecei a pensar sobre isso, comecei a fazer a pesquisa. Eu vi os poucos recursos que estavam disponíveis. E me lembro do momento em que comecei a pensar bem, o que pessoas como eu deveriam fazer? E me ocorreu, acho que isso é empatia. Então começou como cognitivo, e então eu tive aquilo primeiro. E eu tive aquele primeiro sentimento sobre outros sociopatas, e foi meio como um galho de árvore. A partir daí consegui estender o galho para uma categoria diferente de pessoas. Então no começo eram apenas sociopatas, e então consegui sentir empatia pelo meu marido em certas coisas. E você pode aprender. E isso se desenvolve no, sentimento real, tanto quanto eu entendo. Novamente, eu só tenho minha interpretação do que pessoas neurotípicas sentem, mas acho que é, na minha experiência, muito possível. Só leva um tempo para entender cognitivamente primeiro e depois ter paciência consigo mesmo. Se não acontece imediatamente, meio que acontece em momentos inesperados. Para mim foi, eu posso sentir empatia por outros sociopatas. Ok, eu sou oficialmente capaz de sentir isso. É só que agora eu posso estender esse sentimento a outras pessoas? Sim. Nossa! É extremamente esperançoso, eu acho, para pessoas que podem estar ouvindo isso ou que vão pegar o seu livro e pensar, este sou eu. Sabe, eu me identifico completamente com a apatia ou a falta de acesso a esses sentimentos, né? Que isso pode ser aprendido. Mas acho que ter um diagnóstico, ou talvez até se autodiagnosticar até certo ponto, é útil para você então poder fazer alguma mudança. Acho que é útil porque você sente que não está sozinho. Então, se você se identifica com esse tipo de personalidade, o mais importante, que quero que você saiba, é que está tudo bem. Você não é uma causa perdida. Você não é um monstro. Você não é mau. Lembro-me de que, quando criança, adolescente e adulto, meio que me identificava com muitos traços sociopáticos, mas também vendo sociopatas retratados dessa forma singularmente má. E meu pensamento era, é isso que vai acontecer? Tipo, eu me sinto bem agora, mas eventualmente vou crescer e me tornar uma assassina? E tipo, mesmo que eu não queira. Isso foi realmente preocupante para mim.
E eu sei que há pessoas na periferia sem saber o que está errado, sem saber como. Ajudar seu filho, seu parceiro. E este livro é uma ponte para eles entenderem que está tudo bem. Não há nada inerentemente moral em ter acesso limitado à emoção. Não é o que sentimos, é o que fazemos. Sim. Quero dizer, um de seus primeiros encontros com a palavra foi uma visita a uma prisão com o seu tio Gilbert. Então você está em uma prisão. Você está vendo o contexto de um sociopata em uma cela. Como isso impactou você? Eu me lembro. Em primeiro lugar, falando em atípico, uma reação atípica à sua descrição da sociopatia. Ou sociopata. Eu me lembro de pensar, espera, isso parece comigo. E por mais estranho que pareça, sentindo um pouco de esperança, isso significa que há um nome? Isso significa que há uma categoria de pessoas e talvez eu possa não acabar em uma prisão? Porque certamente nem todo sociopata acaba na prisão. Lembro que esse foi meu primeiro instinto, espera, então eu não sou maluca ou sou, mas pelo menos há um nome para o que é. E então, vendo esses homens na prisão, lembro-me de me perguntar se eles eram mais capazes de controlar suas compulsões porque estavam fisicamente confinados e desejando que eu pudesse falar com eles e perguntar se eles já sentiram pressão. E eu queria descer até o chão e começar a ter essas conversas imediatamente. Claro, não me foi permitido, mas esse foi meu primeiro instinto, entender. Claro, você sabe, eu nunca gostaria de minimizar a atrocidade de estar em uma prisão. E eu entendi isso quando criança, que este não é um lugar onde esses homens querem estar. Mas ao mesmo tempo eu me perguntava se não era como um limite que os mantinha, seguros de si mesmos, além de manter outras pessoas seguras também. Isso ficou com você? Esse pensamento de que eu poderia acabar lá? Eu não sei se eu quero ou não quero. Sim. E eu me lembro-me de pensar. Eu sabia que não queria ir para a prisão. Um dos próximos momentos transformadores em termos de entender você mesma e não se sentir sozinha foi quando você foi para a UCLA e sua professora mencionou a palavra sociopata. E falou um pouco mais diretamente sobre esse tópico. O que você sentiu naquele momento? Que impacto teve em você ela abordar isso? Alívio, que eu entendo que não é o que uma pessoa neurotípica experimentaria se encontrasse, se identificando com traços da sociopatia. Mas lembro-me de ter tentado procurar a palavra sem sucesso. Não consegui encontrar uma definição verdadeira para ela. E quando ela começou a falar sobre isso e explicou. Então, claramente, eu realmente tive minha primeira sensação de ok, agora eu sei, agora sabemos com o que estamos lidando. E essa lógica ajudou a tirar, ou realmente a normalização do que eu estava sentindo, tirou 80% do ar do balão. De repente era, tudo bem, eu vejo o que está acontecendo aqui. Isso é o que parece ser meu cérebro tentando se sacudir para sentir alguma coisa. E foi meu desconforto com a apatia até aquele ponto que estava alimentando muito dessa ansiedade. A ideia de que se eu não me forçar a sentir como outras pessoas ou não representar de forma muito convincente, todos os benefícios que vêm com a sociedade estarão indisponíveis para mim. E mais uma vez, ao contrário da crença popular, eu queria ser membro da sociedade. Talvez eu não seja tão pró-social, mas eu queria ter relacionamentos. Eu queria ter uma casa com cerca branca de madeira. Eu queria todas essas coisas, mas eu sabia que não conseguiria nenhuma dessas coisas se continuasse roubando carros e invadindo casas. E era uma estratégia que precisava ser melhorada. Quando você foi à biblioteca e consultou o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a palavra sociopata havia sido removida neste momento. Isso está correto? Então por que foi removida e por que foi substituída? Porque, na verdade, não foi substituída por nada. E essa é uma concepção errada, comum, de que o transtorno de personalidade antissocial a substituiu. Exceto que você não pode diagnosticar sociopatia usando os critérios para transtorno de personalidade antissocial. Você só pode diagnosticar sociopatia e psicopatia. Você pode diagnosticar transtorno de personalidade antissocial usando esses critérios no DSM. Mas quando você está falando sobre isso, os critérios para transtorno de personalidade antissocial vão incluir coisas como múltiplas prisões, várias passagens pela detenção juvenil, expulsões, suspensões, problemas de controle de impulso, atos repetidos de violência, nenhuma capacidade real de moderar ou alterar. Eu não atendia a esses critérios, né? Então é muito importante que as pessoas entendam isso, porque sociopatia e transtorno de personalidade antissocial são frequentemente usados como sinônimos, mas realmente não deveriam ser, porque os critérios diagnósticos para cada um deles são muito diferentes. Similares, mas diferentes. Sim. Então você queria retificar isso
E sabe, com razão, mergulhou neste assunto. Você queria tentar obter uma melhor compreensão de si mesma. E como você diz, esse cultivo de empatia para então ajudar outras pessoas numa posição similar. Foi por volta dessa época que você começou a tentar criar algum tipo de manual de regras para si mesma? E isso ajudou por um período de tempo? Sim, realmente ajudou. E mais uma vez, isso realmente demonstra o poder da mente inconsciente, porque até certo ponto eu vinha fazendo isso a vida toda. Eu só não estava consciente disso. Só quando fiquei mais velha é que realmente comecei a entender que atos menores de desvio disciplinado provavelmente seriam mais seguros do que os espontâneos maiores. Se eu esperasse a pressão aumentar, eu percebi que tendia a ser mais impulsiva e tendia a ter menos controle sobre meu comportamento e não gostava disso. Então comecei a regular, eu chamava de minhas prescrições. O fato de eu estar, sabe, basicamente agindo como uma lunática nunca influenciou na minha, sabe, tomada de decisão ou o fato de que eu estava assim. Eu tenho isso sob controle. Sob controle pode ter sido, sabe, meio exagerado para o que eu estava fazendo. Mas pela primeira vez, eu me lembro de sentir que enquanto eu fizesse isso, o resto do dia seria, entre aspas, normal. Eu não sinto como se isso fosse um dragão que precisa ser alimentado constantemente. Era tipo, vou te alimentar uma vez de manhã e você vai ficar bem até a próxima vez. E foi a consistência e a disciplina que ajudaram. Isso realmente me ajudou a me concentrar e conseguir um emprego e não ter aquela pressão constante de quando você vai fazer a próxima coisa para evitar outro aumento na pressão. Então, como você pode estar alimentando isso nesses horários programados neste momento da sua vida? Eu adorava seguir pessoas. E, novamente, porque eu nunca tive qualquer intenção ou impulso de machucá-las. Eu não considerava isso ruim. Tenho certeza de que elas não teriam gostado, mas ou talvez teriam gostado. Quer dizer, quem sabe, né? Novamente, a motivação nunca foi má. Nunca foi vou seguir essa pessoa e assim que ela não estiver olhando, vou. Não, era estou realmente interessada. Vou observar e vou ver. Ah, ela está encontrando essa pessoa e ela vai embora. Será que essa pessoa tem filhos? E era apenas algo que eu, aspas, não deveria, aspas, estar fazendo, mas não me parecia ruim. Mesma coisa com as casas. Eu sabia que não era o ideal na época. Era só que eu tinha que fazer alguma coisa. E eu não quero que ninguém se machuque acidentalmente no processo. Então eu só estava tentando fazer coisas que fossem solitárias e que, sabe, me mantivessem longe das pessoas em grande parte. E em que momento você pensou, talvez isso não esteja funcionando. Talvez eu devesse procurar outra coisa. Bem, depois que isso já acontecia há muito tempo, e novamente, eu sabia que queria um relacionamento. Mas também sabia, tipo, como é que vou? Como é que vou explicar isso? Só vou roubar um carro. É, exatamente. Volta em 1 hora. Exatamente. 100%. E eu pensei, tem que tomar uma decisão. Se eu se falo sério e quero ser um membro da sociedade na medida do possível, vou ter que encontrar maneiras de lidar com isso que sejam menos antissociais e mais apropriadas. Quero falar sobre isso daqui a pouco, mas você mencionou o relacionamento e seu marido, David, aparece muito no livro porque vocês se conheceram quando eram adolescentes. E sua reação inicial aos sentimentos que você tinha por ele e por estar perto dele quando era adolescente foi surpreendente pra você. Você se sentiu inquieta ou confusa com esses sentimentos naquele momento? Não, eu só me lembro de me sentir realmente vista. E, novamente, tudo que tenho é minha intuição. Tenho uma interpretação da experiência neurotípica do amor. Mas já fui ridicularizada no passado por dizer isso, mas minha experiência de amor, que eu entendo ser apenas o ápice da emoção, minha experiência disso é simplesmente menos emocional. E isso faz sentido para quando eu era criança conhecendo o David, eu sabia que tinha amor por ele, mas não eram esses sentimentos românticos arrebatadores. Era mais que me sentia muito vista. Me sentia muito segura. Senti que essa era uma pessoa com quem eu poderia ser eu mesma. Que se eu tivesse uma chance de ter um relacionamento, seria com alguém assim para quem eu pudesse confessar meus impulsos mais profundos e sombrios. E ele não necessariamente os aceitaria e me daria um toca aqui quando eu saísse pela porta para roubar um carro, como você disse. Mas pelo menos não ia erguer um crucifixo e começar a gritar assim que eu começasse a confessar essas coisas. Quer dizer, você confessou pra ele bem cedo, quando eram adolescentes, e ele foi extremamente equilibrado com suas confissões, e isso pareceu bem, foi oscilante. Mas continuou até certo ponto até vocês acabarem se casando e tendo filhos juntos. Acho que se você tem qualquer tipo de transtorno mental, seja sociopatia ou ansiedade, é muito melhor conversar sobre isso, se comunicar, para que seu parceiro entenda e vice-versa. Eu sempre me esforcei para ser super honesta com o David e isso nem sempre foi apreciado.
Mas até hoje eu estava conversando sobre isso com outra pessoa, sobre como acho muito importante falar, sobre coisas que são desconfortáveis, incluindo sentimentos sobre outras pessoas. Existe essa ideia errada de que quando você se casa, você perde, eu acho. Você perde a visão e todos os outros sentidos, e simplesmente nunca olha para mais ninguém. Isso não é verdade. E acho que o que acontece quando você adota esse sistema de crenças é que se você se flagra olhando para outra pessoa ou seu parceiro, e isso é discutido, significa que algo está errado. Quando acho que nada poderia estar mais longe da verdade. Se meu marido achou alguém atraente num bar, me conte, podemos conversar sobre isso e seguir em frente. Ao contrário disso, acho que provavelmente está enraizado na vergonha, como se você não devesse. Você não deveria, nunca deveria ter sentimentos ou atrações por outras pessoas. E se você tem, isso significa que algo está errado. Eu não concordo com isso. E eu acho que, voltando ao seu ponto, colocar tudo na mesa, não apenas o que está acontecendo com você mentalmente, mas tudo é útil. Sim. Parece uma das verdadeiras vantagens da sociopatia, e acho que existem algumas e você as lista no final do livro. Você pode dizer isso. É que você simplesmente passa por cima da besteira e diz, bem, todo mundo tá fingindo aqui e eu vou simplesmente falar a verdade porque... E na verdade, moralmente é melhor ser honesto. E, na verdade, você olha para a sociedade e como criamos todas essas regras realmente estranhas sobre coisas como casamento, por exemplo. E estamos meio que fingindo ou falando besteira, ou algumas pessoas ficam em casamentos que não querem, ou seja lá o que for. Parece que você não tem esse filtro. Você simplesmente vai falar. Mas do jeito que é, isso é uma coisa boa. Acho que sim. E isso é o que eu quis dizer quando disse que você pode dizer que existem benefícios em ter sociopatia. Quando eu falo isso, eu entendo que a interpretação é que eu gosto de ser sociopata e todo mundo deveria querer ser sociopata. Tende para isso. Mas isso é o estigma falando. Eu entendo, mas é o que é, sabe? Percepção é realidade até não ser mais. Mas sim, eu lembro que, quando criança, minha mãe explicava coisas pra mim e ficava frustrada porque minha resposta era sempre, por quê? Por quê? Por que temos que fazer isso? Por quê? Por causa de Deus. O que é Deus? Bem, é um ser e bem, é importante que sigamos a Bíblia. Por quê? O que é a Bíblia? Eu não. Por quê? Enquanto outras crianças apenas internalizavam isso. E essa é a resposta neurotípica para absorver essas coisas. Queremos que nosso professor goste da gente, né? Sim, queremos. Por quê? Tipo, eu não... Qual é o objetivo disso? E, novamente, nem sempre é bem recebido quando meu marido tem um evento social que ele sente que precisa ir e quer que eu vá. E eu geralmente pergunto, por quê? É assim que eu sou. Eu não quero ir a lugar nenhum. Exatamente. Não é, mas eu gosto dessa falta de filtro com coisas que a gente simplesmente aceita. Ah, acho que tem que fazer. Eu acho, sabe, e tem outras coisas aí que eu pensei, nossa. Sabe, como deve ser não se importar com o que outras pessoas pensam de você? Eu me importo demais às vezes. E eu penso, meu Deus, que saco, tô perdendo tanto tempo e energia me preocupando com pessoas que nem vou conhecer. É torturante. Você não tem isso. Não tenho. Tô vendo isso em você enquanto você fala sobre isso. Eu vejo isso no rosto dos meus amigos. E, novamente, essa é a minha ponte onde me vejo. Eu me sinto mal. Eu sinto muito por eles. Olha, não consigo sentir empatia, mas eu sinto. Sinto uma tristeza genuína pela expressão de dor no seu rosto ou angústia. E o mesmo com meus amigos quando estão tão abatidos por medo do que alguém vai pensar ou fazer. E isso não quer dizer que eu não me importo com nada. Certamente entendo que as ações têm consequências e não quero causar mal a ninguém. Mas se não há nada que eu possa fazer sobre isso, se alguém não gosta de mim, por que eu me importaria? Não me importo. O que é mais lógico do que a maioria de nós que agrada as pessoas, eu acho. Acho que é mais lógico o que você está dizendo. E, sei lá, você obviamente não tem nada para comparar, mas imagino que seja libertador. Você não fica desperdiçando todo esse tempo e energia pensando, eu não deveria ter dito isso. E isso foi meio estranho. E eu não deveria ter feito isso, porque não tá lá. Não está. E de novo, vejo essa luta até mesmo com meu marido até certo ponto. E isso é muito diferente de eu disse algo insensível e essa pessoa está chateada. Sabe, numa situação em que eu consigo ver que cometi um erro, talvez eu não consiga sentir empatia sobre o porquê. Algo que eu disse chateou essa pessoa. Mas isso realmente não importa. Se essa pessoa está chateada e eu consigo ver, então eu posso, fico feliz em conversar e resolver. Mas certamente com pessoas que eu não conheço, não. Tipo, é tudo projeção. E eu acho que isso sempre foi muito fascinante para mim, que a palavra sociopata desperte muito mais sentimentos que quase qualquer outro tipo de personalidade. E eu acho que representa uma verdade muito inconveniente
Acho que as pessoas querem acreditar, não, sociopatas são todos malvados, são todos monstros, o que os torna fáceis de identificar. Então eu não preciso me preocupar se estou dormindo ao lado de um ou trabalhando com um. Ninguém quer ouvir que é um espectro e que os traços psicológicos da sociopatia podem ser normalizados. Não os comportamentais, mas os psico é um tópico de conversa muito provocativo, o que achei muito interessante. Quer dizer, se tem 5% da população andando por aí sem diagnóstico, precisamos começar a usar essa terminologia de forma médica, de forma psicológica, ao invés de forma da cultura pop. Jeito de filme de terror. Porque não ajuda a ficar andando por aí assim. E, na verdade, eu vi você falar sobre isso em vídeos, que este livro é um livro de esperança. É um livro de esperança para mostrar que você pode ter uma vida com amigos e família e um emprego e paixão, e você pode viver em sociedade tranquilamente. Mas temos que acabar com esse estigma. E nós também temos que ampliar o tratamento e pesquisa e recursos. É impressionante para mim que não existem grupos de apoio para pessoas que acreditam ter sido vítimas de sociopatas, mas não há tratamento ou grupos de apoio para pessoas que são sociopatas. E, de novo, não estou falando daqueles tipos extremos para quem o tratamento realmente parece falhar. Estou falando daqueles que são leves a moderados, que lutam para acessar emoções e que se sentem muito perdidos. E com razão, não há lugar para você neste mundo pró-social. E eu acho que, sabe, as pessoas não estão criando grupos de apoio porque existe esse estigma ainda, encoraja esse pensamento de que é uma escolha. É uma escolha você ser sociopata e é tipo, você simplesmente chegou no mundo com seu cérebro funcionando como funciona. Você não escolheu fazer nada, sabe, agir de certa forma foi baseado em mecanismos de enfrentamento, foi baseado na sobrevivência, às vezes. E eu acho que é só um grande mal-entendido sobre o que isso realmente significa. O que isso realmente significa? Uma parte do livro que eu realmente gostei de ler foi quando você entra no mundo da indústria musical. Seu pai trabalhou na indústria musical por muito tempo. Você começou a trabalhar com ele. A minha formação é na indústria musical. Fui DJ de rádio por muito tempo e transitava nesse círculo. E como você diz no livro, um número bastante alto de pessoas que podem ter sociopatia. Que afirmam ter. Mas também acho que talvez você possa ver isso na competitividade às vezes e na forma como a indústria funciona. Pode ser extremamente estranho. Meu pai costumava chamar isso de pré-requisito, um pré-requisito do trabalho. Sim, mas o que foi realmente fascinante foi como as pessoas se agarravam a você depois que você teve uma conversa honesta com elas e disse que era sociopata. A forma como as pessoas interpretaram isso e novamente projetaram em você foi fascinante. Quase como se você fosse uma passagem gratuita para o perigo, mas sem elas terem que lidar com as consequências. Isso achei fascinante. Como você lida com isso ainda hoje? Porque não é comum ouvir alguém dizer olá, sou sociopata, enquanto você está conhecendo a pessoa. E para algumas pessoas isso é tentador, carismático e empolgante. Mas isso é algo com que você tem que lidar, porque tem pessoas aproveitando-se de algo que pensam que você é, mas que não é particularmente correto. Como você lidou com isso? Tentativa e erro. Então, na época em que eu estava na indústria musical, tenho certeza de que foi exatamente quando eu estava experimentando quão honesta eu queria ser sobre meu tipo de personalidade dali para frente. E como você disse, naquela época na indústria musical, eu estava encontrando pessoas para quem esse tipo de personalidade era muito atraente. Então recebi muitas dessas confissões instantâneas de escuridão, entre aspas, e novamente querendo se aproveitar da minha falta de culpa e falta de vergonha para experimentar com seus próprios comportamentos destrutivos. Mas agora que sou mais velha e já fiz isso, já venho fazendo isso há um tempo, consigo identificar agora. Quando alguém se aproxima e quer explorar a veia da sociopatia, eu geralmente me afasto. Enquanto antes eu estava tão desesperada para encontrar alguém com pensamento semelhante, acho que eu cedia a isso. Sei que cedia a isso com muito mais frequência do que deveria. Simplesmente não é uma conversa que quero ter mais. Sim. Fiquei muito interessada nas ferramentas terapêuticas que você mesma usou e ferramentas com as quais trabalha hoje também. Uma delas sendo o diário de TCC e também a terapia de exposição. Sou uma grande defensora de tratar o comportamento primeiro. Se você tem alguém com quem está trabalhando ou um relacionamento que está agindo de forma destrutiva, mas também pode ser automutilação ou até alimentação restritiva.
Quer dizer, qualquer coisa como destrutivo, qualquer coisa, não precisa ser sociopatia. Você lida com o comportamento primeiro. E o que realmente gostei na TCC foi que era uma abordagem de muito bom senso. Pare com o comportamento e depois vamos descobrir o que está contribuindo para o impulso de cometer esse comportamento. Então, para mim, a reformulação realmente ajudou. O diário cognitivo, onde você pega algo, um sistema de crenças e o isola, para mim era se eu não fizer, se eu não cometer pequenos atos de transgressão, vou acabar fazendo algo realmente, realmente ruim. Era um grande sistema de crenças que carreguei toda a minha vida. E até o dia em que eu estava escrevendo no diário, disse: anote isso e depois escreva um contra-argumento. Na verdade, não há evidência de que isso seja verdade. Eu tenho a idade que tenho na época e não fiz nada, entre aspas, realmente ruim. Então pode ser que existam mecanismos de enfrentamento mais saudáveis, que não envolvem comportamento destrutivo. Existe esse raciocínio lógico. E certamente a terapia de exposição é útil. Eu sei que isso é útil em termos de ansiedade. E já que há ansiedade associada à sociopatia, ela funciona para a ansiedade sociopática da mesma forma que suspeito que funcione com a ansiedade neurotípica. Sim, onde você está apenas se expondo a um estímulo que gera uma resposta indesejada. E você continua se expondo a isso até que essa resposta seja alterada. O que não é tarefa fácil no início. Eu acho que É um inferno. sim. Quer dizer, não é divertido. Porque você precisa ficar com desconforto sem fazer a coisa que você sabe que o alivia. Você está retreinando o seu cérebro para ter uma reação diferente. Então, qual você diria que é seu principal mecanismo de enfrentamento hoje para lidar com a apatia ou a ansiedade que pode vir com a apatia? Eu tenho muito pouca ansiedade relacionada à apatia agora porque passei a aceitar a minha apatia. Então, quando me sinto apática, eu simplesmente aproveito agora. Enquanto antes eu sentia, ai não, temos que consertar isso, temos que parar com isso. É meu lugar favorito para estar num pequeno casulo apático. Mais uma vez, apatia não significa que eu quero causar mal. Essa é a suposição. Falta de sentimento, isso significa que eles vão me matar. Com todo o respeito, eu não me importo o suficiente com você para querer vir te matar. Meu entendimento é que assassinato requer um grau de emoção e certamente desejo. Tô cansada. Eu não quero. Eu não me importo. Eu acho que entendendo que não, eu não vou, entre aspas, crescer e matar alguém. Algum dia. Tipo, eu sou adulta e isso não acontece. E eu nem sou violenta. Estamos bem. E como resultado dessa aceitação apática, a ansiedade é reduzida. Portanto, o comportamento associado a essa ansiedade é reduzido. Tão interessante. E o estresse e a ansiedade, que eram devidos à apatia antes, eram um condicionamento social, você diria que você sabia. Que você não deveria se sentir apática? Era mais que eu seria exposta. Eu entendo que o mundo desaprova pessoas, entre aspas, como eu. E a maioria de nós, de acordo com a literatura, acaba na prisão. E eu não quero acabar na prisão. Então eu preciso encontrar uma forma de agir exatamente como todo mundo. Caso contrário, estou encrencada. E eu realmente não quero estar encrencada. Isso parece nada libertador. Então foi motivado egoisticamente. E assim foi meu doutorado. Eu recebo muito crédito por voltar a estudar para aprender como ajudar outros. Não, eu voltei a estudar para aprender como me ajudar, primeiro e acima de tudo. O fato de eu ser obrigada a registrar essas horas e acabei trabalhando com pessoas, isso foi um presente que no final fiquei feliz em receber. Mas eu não queria fazer isso. Você sabe, mais uma vez, todas essas coisas que estamos falando, os recursos, a educação. Eu sou muito clara sobre quem sou, que é uma mulher branca privilegiada. Eu não teria me safado de muitas dessas coisas se fosse de uma raça diferente, um gênero diferente. Eu tinha recursos para ir para a faculdade, eu tinha os recursos para fazer terapia e continuar na terapia. Você sabe, sociopatia é sociopatia. Mas como isso é vivenciado realmente varia baseado no gênero, raça e estratos socioeconômicos. E eu não posso enfatizar isso o suficiente. Que se você não tem a capacidade de se ajudar, não há mais ninguém por aí para te ajudar com isso. Sim. Quer dizer, você diz na contracapa do livro: sou uma criminosa sem ficha criminal. Sou mestra em disfarces. Nunca fui pega. Raramente senti remorso. Sou simpática. Sou responsável. Sou invisível. Eu me misturo perfeitamente. E como você diz, sabe, você poderia facilmente ter sido pega. Eu deveria ter sido pega, mas não fui.
E é só sorte. Sorte e privilégio. Mas, sabe, eu entendo por que essa sinopse foi retirada. É muito, tipo, apelativo como algo que chama a atenção das pessoas. Mas quando eu releio isso, ou ouço você ler pra mim, cada coisa que tá lá é verdade. Mas é verdade de uma perspectiva que eu não acho que as pessoas entendam. Eu sou uma mestra do disfarce. Sou uma criminosa sem antecedentes. Mas eu não sinto prazer com isso. Eu não era movida pela sede de sangue que se acredita estar associada com tantos comportamentos sociopáticos. Foi algo nascido da necessidade que se desenvolveu em um estilo de vida. Isso era necessidade, de que eu precisava para sobreviver. E o que eu acho realmente libertador é que isso mudou ao longo dos anos, com sua própria autoconsciência, pesquisa e estudo. Você entendeu que existem maneiras melhores e que existem maneiras realmente saudáveis. E é por isso que acho que as memórias são extremamente poderosas. Porque você está mostrando isso com sua vida real. Ou um parceiro, um amigo ou um filho. O que eles podem fazer no momento? Porque os recursos ainda são limitados. A ajuda é escassa. O que você pode fazer? Dá espaço para ter a conversa. Porque, novamente, para mim, a normalização da forma como eu estava me sentindo. Ou falta da forma como eu estava me sentindo, não sei. A normalização da forma como eu estava me sentindo realmente me ajudou a sentir menos estresse. E eu acho que, sabe, se você fosse casada com alguém que chegasse e dissesse: precisamos conversar, eu não sinto nenhuma empatia e não sinto nenhuma culpa pelas coisas ruins que faço. Quero dizer, sua primeira reação provavelmente seria medo. E acho que talvez reformular isso como uma conversa que é permitida. Novamente, não estamos normalizando o comportamento antissocial. Estamos normalizando o acesso reduzido à emoção. Estive recentemente em um evento onde falei. Uma terapeuta na plateia fez uma pergunta, e eu gostaria de lembrar do nome dela porque adoraria dar crédito a ela. Mas ela falou sobre suas próprias dificuldades em lidar com pessoas que se encaixam nesse tipo de personalidade. E ela disse: eu gostaria que pudéssemos renomear isso como transtorno de baixo afeto. Transtorno de emoção internalizada baixa. E lembro de pensar, que ideia incrível, porque é realmente disso que estamos falando. Não sociopata clássico ou comportamento sociopático, mas vamos lidar com o que está acontecendo aqui em cima. O que está impulsionando esse comportamento? O que está contribuindo para essas compulsões? Se você tivesse uma criança que descobrisse que se identifica com esses descritores, eu daria permissão a essa criança. Vamos falar sobre como você experimenta emoção. E não se preocupe com o que estou sentindo. Não se preocupe com o que está acontecendo comigo. Como você se sente quando X, Y e Z acontecem? E não tenha uma reação de choque moral. Se essa criança disser, na verdade eu não sinto nada, não me importo, permita isso. E permita que essa criança, ou esse amigo ou cônjuge, se sintam aceitos dentro dessa conversa. Essa é a primeira coisa que eu recomendaria. Sem dúvida, é só se livrar do estigma e falar sobre isso de uma forma, não, bidimensional, que é como nos foi apresentada a sociopatia, como esse tipo de experiência bidimensional sensacionalizada, onde realmente só vemos o impacto, ao invés de todas as coisas que vieram antes da ação, todo o comportamento cognitivo, seja lá o que for. Certamente parece o início da minha jornada de investigar esse assunto e aprender mais. E estou muito grata por ter tido essa conversa com você hoje, Patrick. Foi muito bom, obrigada por me receber. Eu realmente agradeço. Obrigada, Patrick. Obrigada.